a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast dedicado a pacientes com esclerose múltipla. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E meu nome é Davi Queiroz, também neurologista especialista em esclerose múltipla. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre como identificar o surto. Quando de fato nós estamos tendo alguma atividade inflamatória da esclerose múltipla. Essa é uma pergunta muito frequente, não só no consultório, né, Jéssica, mas no celular, às vezes no Instagram, que é a dúvida de como saber se aquele sentimento que a pessoa tem no momento, uma sensação diferente, se isso de fato vai ser da esclerose múltipla ou não. Acho que para a gente começar, qual que é a definição de um surto da esclerose? O surto, Davi, ele vai ser um déficit neurológico que dura mais do que 24 horas e que acontece na ausência de infecção ou febre. Ou seja, é um sintoma realmente da doença, um sintoma neurológico. Então, por exemplo, uma perda de força, uma alteração de sensibilidade, uma perda de visão. Esse sintoma, ele dura mais do que 24 horas, porque a gente sabe que pessoas que já tiveram um surto anterior, pode ter algumas situações no dia a dia que fazem com que aquele sintoma retorne de forma momentânea. E então, por isso que a gente tem essa definição do tempo. E, além disso, a pessoa não pode estar com uma infecção ali acontecendo, porque a gente sabe que uma infecção, ela pode predispor também o surgimento de um sintoma que já estava ali recuperado. Então, a definição básica é essa. Então, acho que é interessante a gente frisar, inclusive, que essa duração maior do que 24 horas tem uma outra característica muito interessante, né? Porque o sintoma, ele geralmente começa e vai intensificando ao longo das horas e intensificando ao longo dos dias. Então, apesar de ter esse prazo, né, de ter que ser pelo menos 24 horas, a gente chama essa definição de uma evolução subaguda, que é diferente, por exemplo, do AVC. Eu sempre dou esse exemplo, que a pessoa, quando ela perde a força de uma vez, isso às vezes fala muito mais a favor de um problema de circulação de sangue no cérebro do que uma inflamação. Então começa geralmente um formigamento na ponta do pé, isso no dia seguinte a perna até o joelho, depois um pouco a coxa. Então essa evolução de ir amplificando um pouco os sintomas também ajuda a diferenciar, né? E até quando a gente fala, né, esse exemplo do formigamento, como saber se esse sintoma é esperado ou não na esclerose múltipla? Porque o nível de atenção da pessoa geralmente vai a 1000. Então, qualquer vento que bate no joelho, a pessoa já nota diferença, né? Passa a perceber muito mais o corpo. O que a gente pode usar para saber se esse sintoma é de fato da esclerose múltipla? Está durando mais do que 24 horas, mas pode ser alguma outra coisa? O que eu costumo orientar os pacientes é, primeiro, para não apavorar de imediato, porque a gente tem esse tempo aí que a gente tem que observar, pelo menos, né, um dia, para poder ver se aquele sintoma vai se manter ou se, na verdade, não é um surto. Então, acho que a primeira coisa é observar o tempo, viu que aquele sintoma começou, por exemplo, o formigamento, a perda de sensibilidade. Na esclerose múltipla, normalmente, é acometendo ali um membro. Então, não é igual, por exemplo, a gente vê às vezes em polineuropatia, né, que às vezes o diabetes dá, que é nos 2 pés, nas 2 mãos, embora, né, às vezes possa acontecer algumas manifestações assim, algumas distribuições mais atípicas. Normalmente é como você falou, começou ali no dedo, foi subindo para a perna, aquilo ali durou um período mais importante, né, que a gente vai considerar aí as 24 horas, na minha opinião, já é interessante comunicar a sua equipe. Por quê? Pode ser que não seja um surto? Pode ser, porque se a pessoa tiver com uma infecção, igual a gente comentou, pode ser, na verdade, uma reativação de um sintoma antigo, né? A percepção da sensibilidade ali do sintoma antigo. Mas se não for, a gente tem que realmente verificar se aquilo ali que está acontecendo é um novo surto, porque a gente sabe que a ocorrência de surto, ela vai mudar a forma como nós estamos tratando. Então, e não só infecção, né? Às vezes a pessoa toma uma vacina, está passando ali por um período de uma sobrecarga maior, seja de um estresse físico, psicológico, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente não dar um diagnóstico errado. Sim. E aí o exame neurológico também vai nos ajudar
né, na avaliação no consultório para a gente identificar realmente se aquilo ali é um surto novo ou não. É extremamente importante, né? Definir que é um surto, como você falou, muda muitas vezes o tratamento ou a forma como a gente estava pensando tratar aquela pessoa. E de fato, ter essa comunicação próxima com a equipe que acompanha faz toda a diferença, porque são muitas informações, muitas coisas novas para a pessoa com AM, e definir, saber de fato se aquilo ali tem que ser levado em consideração, às vezes gera até uma ansiedade tão grande que, às vezes, um sintoma prévio pode, nesse estressor de medo de ter algum surto, até aparecer um outro sintoma como um falso surto, né? E a gente fala até em outros episódios sobre os sinais que a EM pode trazer, então sempre eu reforço com os pacientes do que é esperado, por exemplo, numa alteração de visão, qual que é a alteração de visão que é mais típica, tonteiras, que também podem ser surto de esclerose múltipla, mas muitas vezes a gente vai precisar de um otorrino, alguém que vai avaliar, porque a tonteira pode ser por outra razão. E às vezes gera aquela ansiedade de que eu preciso fazer uma ressonância, né? O paciente fala, olha, eu tive um sintoma, pela nossa programação, a próxima ressonância é só daqui a 4 meses, você acha que eu tenho que já fazer uma ressonância? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? O que é superior? A gente examinar ou fazer a ressonância? A definição de surto ela é clínica, ou seja, é através do relato do paciente, do exame neurológico, que a gente vai chegar numa conclusão de um surto. A ressonância é um exame que nos traz informação, mas quando a gente, ali pela clínica e pelo exame, a gente já definiu que é um surto, não é um exame que vai nos trazer uma informação ali a mais. Então, a gente não espera fazer, por exemplo, uma ressonância para indicar, por exemplo, o tratamento do surto, que é normalmente com pulsoterapia. Mas, em algumas situações, eu acredito que seja importante fazer a ressonância, especialmente naqueles casos em que a gente está na dúvida, tem, às vezes, realmente, assim, no exame neurológico a história não bateu tanto, a gente já sabe que aquele paciente está com uma medicação que é muito eficaz, por exemplo. Então, nesses casos, a gente pode fazer a ressonância para tentar nos auxiliar. Só que se a ressonância vier normal, por algum motivo, né, o exame ele também não é 100%, a gente também tem que entender que a definição é clínica. Então, apesar do exame, apesar de fazer ou não o exame, a conduta ela é basicamente tomada com base no que está acontecendo ali. Pacientes que estão com medicamentos de alta eficácia, eu acho que às vezes vale a pena para a gente realmente documentar, ver que foi um novo surto, se houver dúvida. Então vai sempre depender, mas de forma geral não é mandatório fazer o exame. Então, eu tive um surto, mas meu neurologista não pediu a ressonância ali no momento do surto. Não está errado, porque ele viu no seu exame que realmente é um surto novo. Então, é um exame que não necessariamente vai mudar o que nós vamos fazer. E esse ponto que você tocou, né, de compartilhar a decisão com o paciente, agora com essas terapias de alta eficácia, a gente tem visto cada vez menos ocorrências de surtos muito típicos, muito evidentes nos pacientes, né? Uma neurite óptica muito típica, uma mielite com aquela manifestação clínica gritante, às vezes são coisas sutis. E 2 casos que me chamaram muita atenção no último ano foi um formigamento persistente na mão esquerda da paciente. Ela estava com uma terapia de alta eficácia, era um formigamento leve, não atrapalhava ela em nada, mas era um sintoma novo. Nunca tinha tido aquilo. Bom, terapia de alta eficácia, um sintoma diferente, mas persistente, mais que 24 horas, falei, vamos fazer uma ressonância. Fez a ressonância, nada novo na ressonância. Falei, poxa, isso daí não deve ser um surto, mas comentei com outros colegas, será que alguma neuropatia? Pensei até em compressão de nervo pelo trabalho dela, não, tudo normal. Falei, gente, como que pode? E aí aquilo começou a incomodar mais. Compartilhamos a decisão, optamos por fazer 3 dias de pulsoterapia. Melhorou. Considerei como um surto, trocamos a terapia, hoje está ótima, não tem nenhum sintoma, continua com terapia de alta eficácia, mas foi um surto muito sutil.
Só que a gente compartilhou, inclusive, a decisão de fazer a terapia por 3 dias, devido ao risco, né, de uma dose muito alta de corticoide. Eu brinco que tem a frase, né, que não sabe que toma prednisona. Eu também até hoje não sei se esse corticoide melhorou só porque ia melhorar alguma coisa. Mas a ressonância, num primeiro momento, era normal. Agora, no acompanhamento, quando repetiu, apareceu a imagem da medula, então era uma mielite realmente. Então, acho que essa definição, né, de compartilhar mesmo, né, o que né, vale a pena fazer, qual que é o momento que a pessoa está ali é importante, né? Eu concordo, Davi, e isso é importante, assim, eu acho, esse caso que você trouxe, para a gente entender também que nem tudo é preto no branco na medicina, né? A maioria das coisas não é, na verdade. Então, muitas vezes, a gente, é claro, quer dar uma resposta para o paciente. É isso, aconteceu por isso, tá aqui o surto, tá aqui a lesão nova. Mas, na prática, às vezes existem nuances, né? Existe ali a faixa cinzenta e que aí realmente é muito importante compartilhar a decisão, conversar com o paciente, ver para qual lado que vai, porque nem sempre a gente tem ali de imediato. E aí depois, com o passar do tempo, aquilo ali acaba esclarecendo o que foi que aconteceu, né? E aí às vezes vem uma outra pessoa e olha para trás e fala, mas é claro que era um surto. Mas às vezes ele no momento é difícil de avaliar. E como você falou, os pacientes eles começam a ter uma autopercepção corporal grande, né? Porque começa a ficar ali mais ligado nos sintomas. E aí a gente tem que tomar um cuidado também para não hipervalorizar coisas que não estão relacionadas à esclerose múltipla. Então, por exemplo, às vezes um sintoma que não é muito comum, embora tenha alguns pacientes que possam ter, é dor. Dor no geral, assim, uma dor na mão, uma dor no pé, a gente às vezes precisa olhar se não é alguma outra coisa para a gente não colocar tudo na conta da esclerose múltipla. E isso é válido, na minha opinião, não só para os pacientes. É claro que principalmente também no início ali do diagnóstico, né, acabou de receber o diagnóstico, tem que pensar mesmo que é da doença, nunca teve aquilo antes, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo o que é da doença e o que não é. Isso é importante para os pacientes e para os médicos também, porque aí às vezes a pessoa está com, por exemplo, uma dor no ombro, que pode ter sido por uma outra coisa, uma causa ortopédica, mas às vezes o colega ortopedista fala, não, isso aí deve ser da esclerose múltipla, porque já tem esclerose múltipla mesmo. Então a gente tem que ir tentando também diferenciar das outras coisas, para não pôr tudo na conta da esclerose múltipla e deixar também de tratar outras coisas. A pessoa pode ter uma lesão no ombro, pode ter uma dor de cabeça por outro motivo, então tem que tomar esses cuidados, né? Sim. E também entender que, igual você disse no início, nós temos tempo para avaliar como que esse sintoma vai evoluir. Quando a gente fala do surto da esclerose múltipla, não necessariamente o corticoide, que é o tratamento inicial, tem que ser administrado nas primeiras horas, como é no caso de um AVC. Então, o AVC a gente tem um tempo para não deixar que o dano aconteça mais. Na esclerose múltipla a gente pode observar um pouco, não muda muito, às vezes esperar 1, 2 dias para entender a evolução daquele quadro, né? Exatamente, Davi. E uma outra coisa, é só lembrando de novo, igual você falou da questão do AVC, que muitos pacientes com esclerose múltipla, eles recebem às vezes um diagnóstico de um AVC jovem, porque o sintoma, depois que ele está instalado, pode lembrar. Mas é muito importante observar como ele começou, porque o AVC, igual você falou no início, né? De repente a pessoa não mexe mais o braço, não mexe a perna, então é um sintoma que a gente fala que é súbito. Já o sintoma de surto da esclerose múltipla, ele é uma coisa mais subaguda, então é aquela perda de força que vai piorando. E eu acho que é importante também entender isso, porque os pacientes com esclerose múltipla também vão envelhecer, eles também estão envelhecendo. E aí, com o envelhecimento, aumenta o risco de ter também um AVC. Então, se em algum momento a perda de força, né, de visão, de sensibilidade, especialmente para os pacientes mais idosos, se for uma coisa muito abrupta,
aí isso indica já uma necessidade de uma avaliação mais imediata para a gente descartar uma causa, por exemplo, como um AVC. Para a gente não ficar também sempre pondo tudo na conta da esclerose múltipla e deixando outras coisas passarem. Teve agora, recente, uma pessoa com alteração de visão e a culpa era da esclerose múltipla, né? Então foi em pronto-socorro, neurológico, aí tem alguns testes, né, que a gente faz que nos auxiliam a diferenciar uma perda visual por causa neurológica de uma causa oftalmológica, e aí o neurologista fala, não é dizer oftalmológico, mas a pessoa com muito medo daquilo ser por conta da esclerose múltipla procurou outro pronto atendimento, recebeu o corticoide, só que na verdade era um glaucoma. E aí com a dose do corticoide mais alta piorou. Então, esse cuidado, né, essa avaliação detalhada e pensar nos outros diagnósticos é muito, muito importante, né? Exatamente. E nós falamos aqui sobre a definição do surto, né, Davi? Explica pra gente também qual que é a diferença do surto para o pseudosurto, que às vezes o paciente vai para o pronto atendimento para ser avaliado quanto um surto e lá ele recebe o diagnóstico, não, isso foi um pseudosurto. O que é isso? Essa definição de pseudosurto vem exatamente dessa parte final da definição de surto, né? Então, afastado infecções ou outras causas. Porque quando a gente tem algum evento da esclerose múltipla, a gente perde a mielina, que é exatamente o revestimento do fio do neurônio, né? Que é a mielina é o que reveste o axônio. Com isso, é como se a informação ela ficasse um pouco mais lenta para ser processada e daí vem muitos os sintomas. Então, esse sintoma de formigamento, inclusive na ponta dos pés, principalmente esse fio maior que vai até o pé, quando eu reduzo a mielina, eu sinto mais. Com o tempo, às vezes, o retorno de uma parte dessa mielina faz com que o sintoma acabe desaparecendo. Mas se eu tiro o meu organismo do equilíbrio por alguma razão, seja um dia muito quente ou uma atividade física muito extenuante, ou então um quadro infeccioso, uma reação pós-vacinal, pode ser que essa, vamos colocar entre aspas, elevação de temperatura do organismo faça com que essa informação tenha dificuldade de novo de ser processada e o sintoma aconteça. O que muda é que, além de não ter uma nova alteração, se eu faço um repouso, se eu reduzo a temperatura do meu organismo, seja depois da atividade física, ficando mais quieto, tomando um banho mais gelado, esse sintoma ele tende a desaparecer. Ou então, trato a infecção, o sintoma tende a desaparecer. Então, na verdade, o pseudosurto é esse retorno de sintomas prévios diante de alguma coisa que tirou o organismo do equilíbrio. E é importante o paciente entender que isso não significa uma atividade da doença. Porque uma vez me perguntaram se fazer atividade física, como uma corrida, poderia prejudicar, porque toda vez que a pessoa fazia uma corrida mais longa, ela sentia um formigamento na perna e aí ela achava que isso era uma nova inflamação. Então fez aquela relação. Se eu corro uma distância maior, eu tenho uma nova inflamação, então vou parar de fazer atividade física e foi cada vez mais diminuindo. Então, na verdade, não é uma inflamação, né? Não é nada da esclerose múltipla, é, na verdade, sentir o sintoma mais uma vez diante desse desequilíbrio. Com o passar do tempo, tende a diminuir. Não é sempre que a pessoa tem um resfriado que ela vai ter alguma recrudescência desse pseudosurto. E claro, a partir do momento que os sintomas todos melhoraram, da infecção, da reação da vacina, interrompeu a atividade física, mas essa sensação continua, aí é um sinal de alerta para a gente avaliar alguma outra possibilidade, né? Com certeza, Davi. E importante lembrar também que tem alguns surtos que a pessoa fica ali com uma sequela daquele surto. Às vezes fica ali o sintoma de forma permanente, né? E aí tanto o surto quanto o pseudosurto, ele pode se manifestar como uma piora de um sintoma que já tinha. Sim. Então, importante também que nós estamos falando muito aqui do paciente que recuperou completamente, né? E aí não tinha aquele sintoma e ele voltou. Mas, por exemplo, uma pessoa que já tem uma fraqueza ali na perna, a fraqueza piorou, a gente vai fazer a mesma lógica. Vamos ver se é pseudosurto, vamos ver se é surto.
né, se durou mais do que 24 horas, se tem infecção ou Uhum. febre, porque o surto ele pode acontecer de novo ali no mesmo lugar. Então, o surto ele pode ser tanto um déficit neurológico novo, que nunca aconteceu antes, como ele pode ser a piora ali também de um surto antigo, né, de um sintoma antigo. E uma outra coisa também, isso é mais para quem não é do mundo, assim, de não conhece a esclerose múltipla, é porque sempre que a gente fala que o paciente internou porque teve um surto, e aí às vezes alguém de fora fica assim, gente, mas será que isso, como assim teve um surto? Teve algum transtorno psiquiátrico? Uhum. E o surto da esclerose múltipla, ele não tem a ver com um surto psiquiátrico, igual as pessoas às vezes falam, né, de forma corriqueira, quando a pessoa tem alguma questão psiquiátrica mais aguda. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O surto da esclerose múltipla é um sintoma neurológico novo. Sim. Não, isso foi até um problema no trabalho de uma pessoa que falou que internou porque teve um surto da doença. Aí ela depois foi convidada para ir no RH para conversar com um psicólogo, e aí que foram explicar, não, porque é um surto de inflamação, né? Meu sistema imunológico não é um surto inflamatório, não é nenhum surto psiquiátrico nem nada, mas é realmente algo importante de reforçar. Só o último detalhe que eu acho que vale reforçar no pseudosurto é também quando está chegando a próxima dose do medicamento. Então, nós temos que ficar atentos porque alguns pacientes com alguns medicamentos podem, entre as doses, às vezes apresentar uma melhora da fadiga, uma melhora dos sintomas, e quando está quase chegando na próxima, que a gente chama de efeito de wearing off, né? Então, quando está quase nessa próxima dose, às vezes sente os sintomas de novo, de tonteira, às vezes uma piora da incontinência urinária, e isso é diferente de surto, isso às vezes é diferente de que permanece com uma sequela, mas talvez alguma coisa, se estiver prejudicando muito a qualidade de vida da pessoa, algo que a gente precisa ajustar a longo prazo, né? Com certeza, Navi. Bom, chegamos por aqui nesse episódio, espero que tenham gostado bastante. Não deixem de curtir a nossa página, curtir esse vídeo, deixar aqui nos comentários sugestões de assuntos para os próximos episódios e nos encontramos lá então. Até a próxima, pessoal.